Todos os dias, quando o sol ainda começava a aparecer no céu, Maria Clara já estava de pé. Uma jovem de apenas 23 anos, com longos cabelos cacheados em um tom castanho, levemente avermelhado que chegavam quase até sua cintura. Seus olhos carregavam uma doçura rara, mas também escondiam uma tristeza que poucas pessoas conseguiam perceber. Quem olhava rapidamente para Maria Clara pelas ruas via apenas uma simples vendedora de doces. Com uma cesta nas mãos, roupas simples, muitas vezes ganhadas de outras pessoas, e um sorriso tímido no rosto, ela caminhava por horas oferecendo os doces que preparava. Mas ninguém imaginava a história que existia por trás daquela jovem. Maria Clara vendia doces desde os 8 anos de idade. Enquanto muitas crianças da sua idade brincavam, ganhavam presentes e recebiam carinho dos pais. Ela aprendia cedo demais o peso da responsabilidade. Maria Clara não cresceu cercada de amor. Ela foi criada de favor por uma família que nunca deixou ela esquecer disso. Você deveria agradecer por ter um teto para morar. Era uma frase que ela escutava quase todos os dias. Seus pais adotivos eram pessoas frias e rígidas. Davam comida, davam um lugar para dormir, mas nunca deram aquilo que Maria Clara mais desejava: amor. Dentro daquela casa, ela sempre sentiu que precisava merecer estar ali. Enquanto os outros filhos da família recebiam atenção, roupas novas e carinho, Maria Clara ficava com aquilo que sobrava. Ela só ganhava uma roupa quando alguém não queria mais. Só sentava para comer, depois que todos já tinham terminado. E muitas vezes, quando sobrava pouco, ela dizia que não estava com fome apenas para evitar mais uma discussão. Os irmãos adotivos também não facilitavam sua vida. Eles riam dos seus sonhos, principalmente de um sonho que Maria Clara guardava desde criança. Ela queria ser modelo. Quando passava na frente das lojas e via aquelas fotos enormes nas vitrines, ela ficava parada imaginando: será que um dia alguém vai olhar para mim assim? O curioso é que Maria Clara realmente tinha uma beleza diferente. Uma beleza simples, natural. Mas ela nunca conseguia enxergar isso. A vida tinha feito ela acreditar que não era especial. Na cabeça dela, uma menina que vendia doces na rua, usando roupas usadas e contando moedas no final do dia, jamais poderia entrar naquele mundo. Seu sonho parecia distante demais, impossível demais. Então ela continuava acordando cedo, preparando seus doces e saindo pelas ruas. Com cada venda, ela guardava um pouquinho de dinheiro. Não era apenas dinheiro, era esperança. Esperança de um dia mudar sua história. Ou que Maria Clara não sabia era que sua vida estava prestes a mudar completamente. Porque naquele dia, enquanto várias pessoas passariam por ela sem notar sua presença, uma pessoa iria parar. Uma pessoa iria enxergar aquilo que ninguém nunca enxergou. E aquele simples encontro na rua mudaria para sempre o destino daquela jovem que só queria uma chance de ser amada. Naquela manhã, Maria Clara acordou sentindo que algo estava diferente. Ela não sabia explicar. Talvez fosse apenas o cansaço de carregar tantos anos tentando provar que merecia um lugar no mundo. Mesmo assim, levantou cedo como sempre. Antes que todos acordassem, ela já estava na pequena cozinha preparando seus doces. O cheiro do chocolate tomava conta da casa. Mas diferente de outras famílias, ninguém aparecia para elogiar. Ninguém dizia: está ficando bom, Maria Clara. Ninguém perguntava se ela estava cansada. Quando terminou de embalar tudo, colocou os doces com cuidado na cesta e se preparava para sair. Foi quando ouviu a voz do padrasto atrás dela. Maria Clara. Ela parou na porta. Sim? Ele olhou para a cesta e depois para ela. Você já tem 23 anos. Está na hora de ajudar mais dentro dessa casa. Maria Clara ficou em silêncio. Mas eu entrego quase tudo que ganho com os doces. Ele respirou fundo, como se aquilo não fosse suficiente. Você precisa entender uma coisa. Nós colocamos comida na sua mesa todos esses anos. A vida não é feita de sonhos. Aquelas palavras entraram no coração dela como uma ferida antiga abrindo novamente. Porque Maria Clara nunca esqueceu que morava ali de favor. Mas também nunca escolheu aquela situação. Ela só queria ser amada. Segurando as lágrimas, pegou sua cesta e saiu. Na rua tentou sorrir, porque ela aprendeu que ninguém comprava tristeza. Então, mesmo com o coração apertado, ela oferecia. Bom dia, aceita um docinho? Algumas pessoas compravam, outras nem olhavam. Mas Maria Clara continuava.
Até que no meio da manhã algo aconteceu. Uma mulher muito elegante apareceu na porta de uma loja. Era uma loja bonita, daquelas que Maria Clara sempre parava na frente para olhar as roupas. A mulher chamou. Moça, vem aqui um instante. O coração de Maria Clara acelerou. Por alguns segundos ela pensou. Será que finalmente alguém me notou? Ela olhou para aquela vitrine, cheia de roupas bonitas, e imaginou que talvez a vida estivesse dando uma pequena chance. Talvez aquela mulher fosse oferecer um trabalho. Talvez fosse dizer algo bom. Então Maria Clara se aproximou sorrindo. Pois não, senhora. A mulher olhou ela de cima a baixo, mas aquele olhar não era de admiração. Era de incômodo. Você vende doces aqui todos os dias? Maria Clara respondeu. Sim, eu fico aqui perto porque tem bastante movimento. A mulher cruzou os braços. Então procure outro lugar. O sorriso de Maria Clara desapareceu aos poucos. Eu atrapalhei alguma coisa? A mulher olhou para dentro da loja, onde o marido dela estava. Na verdade, o problema nunca foram os doces. O problema era que ela percebeu o jeito que o marido havia elogiado a educação e a beleza simples daquela jovem. E, tomada pelo ciúme, decidiu afastar Maria Clara dali. Só acho melhor você vender em outro lugar. Maria Clara sentiu vergonha, mesmo sem ter feito nada errado. Ela apenas abaixou a cabeça e respondeu. Tudo bem. Desculpa incomodar. Virou as costas e saiu. Dessa vez foi mais difícil segurar. Enquanto caminhava com sua cesta nas mãos, algumas lágrimas começaram a cair. Ela olhava ao redor, vendo tantas pessoas seguindo suas vidas, e se perguntava, por que parece que não existe lugar para mim? Pela primeira vez em muito tempo, Maria Clara pensou em desistir. Ela saiu da rua principal, aquele lugar onde vendia todos os dias, e começou a caminhar por uma avenida mais distante, onde quase nunca passava. Ela não sabia para onde estava indo, só precisava continuar andando. Mas existe algo curioso sobre a vida. Às vezes aquilo que parece uma porta se fechando é apenas o caminho levando você exatamente para onde deveria estar, porque Maria Clara não fazia ideia. Mas naquela avenida onde ela nunca vendia, naquele dia em que tudo parecia dar errado, ela estava a poucos minutos de conhecer a pessoa que mudaria sua vida para sempre. O nome dele era Vitório. Maria Clara continuou caminhando por aquela avenida desconhecida. Era estranho. Por tantos anos ela vendeu doces sempre nos mesmos lugares, sempre vendo os mesmos rostos. Mas naquele dia parecia que a vida tinha empurrado ela para outro caminho. Ela limpou as lágrimas do rosto, respirou fundo e falou baixinho para si mesma. Vamos lá, Maria Clara. Você já passou por coisas piores. Então colocou novamente um sorriso no rosto. Mesmo que por dentro estivesse machucada. Com sua cesta nas mãos, começou a oferecer seus doces para as pessoas que passavam. Algumas compravam, outras simplesmente diziam não, até que um carro parou perto dela. Dentro daquele carro estava Vitório, um homem jovem, elegante, mas diferente das pessoas que Maria Clara estava acostumada a encontrar. Ele não olhou para ela com pena, não olhou como se ela fosse invisível. Ele realmente prestou atenção nela. Por alguns segundos, Vitório ficou em silêncio observando. A forma como ela agradecia a cada pessoa, a forma como sorria mesmo cansada, a educação dela mesmo quando alguém recusava, aquilo chamou a atenção dele. Então ele abaixou o vidro do carro. Moça. Maria Clara se aproximou rapidamente. Bom dia. Gostaria de um doce? Vitório sorriu. Na verdade, eu quero saber uma coisa. Ela ficou confusa. Claro. Ele olhou para a cesta. Foi você que fez todos. Pela primeira vez naquele dia, alguém parecia interessado no esforço dela. Não apenas no produto. Sim, senhor. Eu faço tudo sozinha. Ele pegou um doce, olhou a embalagem simples feita com cuidado e perguntou. Quanto tempo você faz isso? Maria Clara sorriu sem jeito. Desde criança. Vitório ficou surpreso. Desde criança? Ela confirmou. Desde os 8 anos. Foi o jeito que encontrei de ajudar em casa. Aquela resposta mexeu com ele, porque naquele momento, Vitório percebeu que atrás daquela jovem bonita existia uma história muito maior. Ele comprou alguns doces, mas antes dela sair, perguntou. Qual é seu nome? Ela olhou surpresa. Quase ninguém perguntava isso. Para muitas pessoas, ela era apenas a moça do doce. Maria Clara. Ele repetiu o nome sorrindo. Combina com você. Ela ficou sem graça. Obrigada.
Vitório então fez uma pergunta que ninguém fazia há muito tempo. Maria Clara, qual é o seu sonho? Ela travou. Por um instante pensou em dizer, eu não tenho. Porque a vida ensinou ela a esconder seus sonhos. Mas havia algo naquele homem, algo no jeito como ele perguntava. Parecia que ele realmente queria ouvir a resposta. Então ela criou coragem. Eu sei que parece bobagem. Vitório respondeu. Se é importante para você, não é bobagem. Maria Clara olhou para baixo e sorriu. Meu sonho sempre foi ser modelo. Ela rapidamente completou. Mas eu sei que é quase impossível. Eu não tenho roupas bonitas. Não conheço ninguém desse mundo. Nunca tive oportunidade. Vitório ficou olhando para ela. E pela primeira vez em anos alguém disse exatamente o contrário do que ela estava acostumada a ouvir. Maria Clara sabe qual é o problema? Ela ficou séria, esperando mais uma crítica. Mas ele continuou. O problema é que fizeram você acreditar que não tinha valor. Ela ficou sem reação. Vitório continuou. Às vezes existem pessoas esperando uma oportunidade, mas na verdade a oportunidade estava esperando encontrar elas. Maria Clara sorriu. Aquele simples comentário parecia ter curado um pedaço dela. Ela não sabia quem era Vitório. Não sabia de onde ele vinha. Muito menos imaginava que aquele homem tinha ligações exatamente com o mundo que ela sempre sonhou entrar. Para ela, ele era apenas um desconhecido gentil. Mas para Vitório, aquela menina dos doces tinha algo que dinheiro nenhum comprava. Verdade. Enquanto Maria Clara se despedia e continuava seu caminho, Vitório ficou parado olhando. Ele tinha certeza de uma coisa. Ele precisava encontrar aquela jovem novamente, porque algo dizia que Maria Clara não nasceu para passar despercebida. Depois daquele encontro inesperado no semáforo, Maria Clara continuou seu caminho. Mas algo estava diferente. Pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha perguntado sobre ela. Não sobre quanto custava um doce. Não sobre quanto dinheiro ela conseguia ganhar, mas sobre quem ela era. A pergunta de Vitório ficou repetindo em sua cabeça durante todo o caminho de volta. Qual é o seu sonho? Era uma pergunta simples, mas fazia anos que ninguém queria saber a resposta. Quando chegou em casa naquela noite, Maria Clara estava diferente. Ainda usando suas roupas simples, ainda segurando sua cesta, mas dentro dela existia uma pequena esperança que antes parecia apagada. Ela entrou em silêncio para não chamar atenção, mas sua madrasta percebeu. Está sorrindo por quê? Maria Clara tentou disfarçar. Nada, só tive um dia diferente. A mulher olhou desconfiada. Diferente como? Maria Clara pensou em contar sobre Vitório, sobre aquele homem gentil que acreditou nela por alguns minutos, mas desistiu. Ela sabia que ninguém naquela casa entenderia. Então apenas respondeu. Só vendia alguns doces. Naquela noite, antes de dormir, Maria Clara olhou novamente para o espelho. O mesmo espelho onde tantas vezes ela imaginou ser modelo. Só que dessa vez foi diferente. Pela primeira vez ela não pensou. Isso nunca vai acontecer. Ela pensou. E se acontecer? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vitório também não conseguia esquecer aquele encontro. Ele estava acostumado a conhecer muitas pessoas. Pessoas importantes, pessoas bonitas, pessoas cheias de oportunidades. Mas existia algo em Maria Clara que ele não encontrava há muito tempo. Ela era verdadeira. No dia seguinte, ele voltou para aquela mesma avenida. Olhou para todos os lados procurando a jovem dos doces, mas não encontrou. Passou novamente no outro dia. Nada. Até que, depois de alguns dias procurando, finalmente viu aqueles cabelos cacheados no meio da multidão. Era ela. Maria Clara estava oferecendo doces como sempre. Quando viu aquele carro se aproximando, ela reconheceu na hora. Vitório? Ele sorriu. Achei que nunca mais ia encontrar você. Ela ficou surpresa. Você estava me procurando? Estava. Maria Clara não entendeu. Mas por quê? Vitório ficou alguns segundos em silêncio. Então respondeu. Porque naquele dia você me contou seu sonho. E eu fiquei pensando. Ela sorriu sem jeito. Sobre ser modelo? Eu falei aquilo sem pensar. Ele balançou a cabeça. Não, Maria Clara. Você falou aquilo porque é o que existe dentro do seu coração. Ela ficou emocionada. Vitório então revelou algo que ela jamais imaginava. Ele trabalhava justamente com pessoas ligadas ao mundo da moda e conhecia uma agência que procurava rostos novos, pessoas diferentes, pessoas com história. Maria Clara ficou sem acreditar.
Você está brincando comigo? Não. Ele olhou nos olhos dela. Eu acho que você só precisa de uma oportunidade. Naquele momento, Maria Clara ficou sem palavras, porque durante toda a sua vida disseram que ela não conseguiria, que aquele mundo não era para ela. Mas agora, uma única pessoa estava dizendo: eu acredito em você. Ela voltou para casa naquele dia, carregando uma notícia que poderia mudar tudo. Mas o que Maria Clara ainda não sabia era que antes de realizar seu maior sonho, ela ainda teria que enfrentar as pessoas que mais duvidavam dela. Naquela noite, Maria Clara finalmente decidiu contar. Por mais medo que tivesse, uma parte dela ainda esperava ouvir alguma palavra de apoio. Afinal, era o sonho que ela carregava desde menina. Durante o jantar simples daquela família, ela respirou fundo e falou: eu preciso contar uma coisa para vocês. Todos olharam. Eu recebi uma oportunidade. Talvez eu consiga fazer um teste como modelo. Por alguns segundos ficou tudo em silêncio. Mas aquele silêncio logo virou risadas. Sua madrasta olhou para ela sem acreditar. Modelo? E soltou uma risada. Maria Clara, você realmente acredita nisso? O padrasto balançou a cabeça. Tem gente que nasce sonhando demais e esquecendo da realidade. Maria Clara tentou explicar. Mas uma pessoa acreditou em mim. Ele disse que eu tenho chance. A madrasta respondeu. Claro que disse. Você acredita em qualquer conversa bonita. Cada palavra parecia apagar um pouco daquela felicidade que ela tinha sentido. Ela esperava dúvida, mas não esperava tanta crueldade. Maria Clara levantou da mesa tentando segurar o choro. Foi até seu quarto e fechou a porta. Quando ficou sozinha, as lágrimas vieram. Ela sentou no chão olhando para aquele pequeno guarda-roupa com poucas roupas e pensou: será que eles estão certos? Será que eu estou tentando viver um sonho que não é para mim? Mas então lembrou da voz de Vitório. Fizeram você acreditar que não tinha valor. E pela primeira vez, Maria Clara decidiu acreditar mais em alguém que enxergava seu potencial do que em pessoas que só enxergavam seus limites. No dia seguinte, enquanto vendia seus doces, ela viu o carro de Vitório parar. Ele saiu sorrindo. Preparada? Ela ficou confusa. Para quê? Ele abriu a porta do carro. Para parar de fugir do seu próprio sonho. Maria Clara ficou nervosa. Vitório, eu nem tenho roupa para isso. Ele sorriu. Eles não precisam conhecer sua roupa. Precisam conhecer você. Com o coração acelerado, Maria Clara entrou naquele carro. Minutos depois, chegaram em uma agência de modelos. Era de uma amiga de Vitório, uma mulher que trabalhava há muitos anos, descobrindo novos talentos. Quando Maria Clara entrou, ficou encantada. Era um mundo que ela só conhecia pelas revistas antigas que guardava. A dona da agência olhou para ela e perguntou: qual sua altura? Maria Clara respondeu: 1,80 m. A mulher ficou surpresa. Pediu para ela caminhar. Maria Clara estava nervosa. Não sabia tudo. Não tinha experiência. Mas tinha algo que chamava a atenção. Presença, beleza natural e principalmente vontade. No final daquele teste, a mulher sorriu. Maria Clara, você não percebe o potencial que tem, né? Ela ficou parada. Isso significa que queremos trabalhar com você. Maria Clara levou a mão até a boca sem acreditar. Depois de tantos anos sendo ignorada, alguém finalmente tinha escolhido ela, e não demorou para as oportunidades aparecerem. Maria Clara começou fazendo trabalhos para lojas da cidade. Fotos, campanhas, divulgação de roupas. A menina que antes olhava vitrines do lado de fora, agora estava dentro delas. Quando voltou para casa e contou a novidade, achou que finalmente receberia orgulho. Mas a reação foi completamente diferente. A madrasta perguntou: então agora você vai ganhar mais? Maria Clara estranhou. Um pouco mais assim. O padrasto rapidamente falou: então é bom, porque as coisas aqui em casa vão mudar. Ela olhou sem entender. Como assim? Ele continuou: estou sem trabalho no momento. Então agora você pode pagar mais da metade das despesas da casa. Maria Clara ficou em silêncio. O mesmo sonho que eles chamaram de impossível ontem. Hoje eles queriam que sustentasse a casa. Naquele momento ela percebeu uma coisa dolorosa. Algumas pessoas não querem acreditar no seu crescimento, mas querem aproveitar quando você cresce. Com o passar dos dias, a vida de Maria Clara começou a mudar cada vez mais. Aquela jovem que antes caminhava pelas ruas,
oferecendo doces, agora estava fazendo ensaios, campanhas e trabalhando com grandes lojas. Mas a dona da agência percebeu algo. Maria Clara tinha talento, tinha beleza, mas precisava cuidar dela mesma. Durante tantos anos, ela pensou primeiro nos outros. Comia o que sobrava, usava o que deixavam, dormia em um lugar onde todos os dias precisava provar seu valor. Então a agência tomou uma decisão. Eles iriam ajudar Maria Clara com um apartamento, um lugar simples mas confortável. Um lugar onde ela pudesse descansar, estudar, se alimentar bem e se preparar para todos os trabalhos que estavam chegando. Quando recebeu a notícia, Maria Clara não acreditou. Ela entrou naquele apartamento, olhando cada detalhe. Pela primeira vez na vida, ela tinha um lugar onde não se sentia um peso. Um lugar onde ninguém dizia que ela não conseguiria. E ao lado dela estava Vitório, a pessoa que enxergou nela algo que nem ela conseguia enxergar. Com o tempo, aquela amizade virou algo maior. Vitório não se apaixonou pela modelo que todos começaram a admirar. Ele já tinha se encantado pela menina simples do semáforo, pela garota dos doces. Então um dia ele segurou as mãos dela e disse: Maria Clara, eu não quero estar presente só quando seus sonhos acontecerem. Eu quero caminhar do seu lado, enquanto você realiza cada um deles. E naquele momento ele pediu ela em namoro. Maria Clara, emocionada, aceitou. Os anos foram passando. Ela continuou trabalhando, aprendeu sobre negócios, e aquela menina que um dia achou que não tinha futuro, começou a construir tudo que sempre sonhou. Mas tinha uma coisa que chamava a atenção em todos que conheciam Maria Clara. Mesmo depois de tudo, ela nunca esqueceu a família que a criou, mesmo lembrando das palavras duras, das vezes que chorou sozinha, das vezes que não recebeu apoio. Maria Clara decidiu voltar naquela casa uma última vez. Quando entrou pela porta, todos ficaram surpresos. Ela não estava ali para brigar, nem para mostrar que venceu. Ela apenas olhou para eles e disse: Eu vim dizer que eu perdoo vocês. Todos ficaram em silêncio. Talvez vocês não tenham me amado como eu precisava, mas quando eu era uma criança sem ninguém, vocês me deram um teto, e por isso eu sou grata. Maria Clara então contou que todo mês ajudaria com uma quantia até o padrasto conseguir-se organizar novamente. Mas diferente do que ela imaginava, eles não ficaram felizes, porque não era apenas do dinheiro que sentiam falta. Sentiam falta de controlar a vida dela. Sentiam falta daquela Maria Clara que aceitava tudo calada. Só que essa Maria Clara não existia mais. A falta de amor que um dia quase destruiu aquela menina foi justamente o que deu força para ela aprender a voar. Maria Clara saiu daquela casa sabendo que tinha feito sua parte. Ela ajudaria, mas nunca mais permitiria que alguém apagasse sua luz. Porque ela aprendeu uma coisa: família não é apenas quem abre a porta de uma casa para você entrar. Família é quem abre espaço para você crescer. Maria Clara nunca esqueceu quem colocou um prato de comida na mesa quando era criança, mas também nunca esqueceu quem fez ela comer sozinha. E ao lado de Vitório, ela finalmente construiu a família que sempre sonhou. Agora me conta uma coisa. Você faria como Maria Clara? Ajudaria quem não acreditou em você? Ou seguiria sua vida e nunca mais olharia para trás?